Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao sexto domingo do tempo comum, ano B, nosso 14º domingo. Nosso 14º encontro. Então, sexto domingo, tempo comum, ano B, 14º encontro. Depois da atividade de Jesus em Cafarnaum, Jesus sai, pois, para poder cumprir a sua missão. Ele foi enviado a proclamar a Boa Nova em todos os lugares. Agora, subitamente, encontramos Jesus com este anônimo leproso. Parece que Jesus está sozinho. Não se faz referência à multidão e aos discípulos. Sabemos que este enfermo anônimo carrega uma enfermidade misteriosa e degradante. A lepra evocava o pecado e seus estragos profundos. Os infectados deveriam se afastar de todos para que as pessoas não se contaminassem. Eles viviam junto aos cemitérios e lugares afastados. Eram proibidos de entrarem nas cidades conforme a lei da purificação, que falava dos leprosos. Levítico, capítulo 13, versículo 45-46. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta, manifestação a todos de que ele é um leproso, e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. Quando curado, o leproso deve ser conduzido ao sacerdote para constatar sua cura e o considerar puro, podendo então viver na comunidade e fazendo parte dela. Como nós vemos, Levítico 14, versículo 1. Esta é a lei a ser aplicada ao leproso. No dia da sua purificação, ele será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura escarlate e sopo. Levítico capítulo 14, versículo de 1 a 8. Jesus, ao recuperar o leproso, curando-o da lepra, e ele o resgata daquele que suportava condições desumanas, dá a ele o resgate da vida e o poder de reintegrar a sociedade que ele havia sido excluído. A antífona de entrada é tirada do Salmo 30, 31, versículo 13 e 4. Este salmo é um apelo na aflição e é do período do pós-exílio da Babilônia. Sede para mim um Deus protetor, e um lugar de refúgio para me salvar. A súplica dirigida a Deus Pai faz a comunidade igreja reunida em Eucaristia professar sua fé nele. Ele que salva, liberta, que protege seus fiéis, como também os sustenta. Porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. O fiel unido em comunidade expressa toda a presença protetora de Deus Pai, e que Ele nos sustenta e guia por meio do seu Filho, nosso Redentor e Salvador, que nos liberta do mal, da lepra do pecado. A primeira leitura é tirada do 2º livro de Reis, capítulo 5, do versículo 9 a 14. Naamã, o leproso, o sírio, foi um homem valente. Ele tinha uma jovem do território de Israel, reino do norte, que estava a seu serviço. Ela disse à esposa de Naamã:
meu senhor poderia apresentar-se ao profeta de Samaria. Ele certamente o livraria da lepra. Quando Naamã chegou diante do rei de Israel, apresentando a carta do rei de Arã, para que o rei pudesse ajudá-lo, o rei ficou então assustado, impotente. Ele não podia curar a lepra de Naamã. O profeta Eliseu soube do ocorrido e pediu ao rei para enviar Naamã para sua presença. Ele é profeta em Israel. Naamã, ao chegar na frente da casa de Eliseu, ele não foi recebido por Eliseu. Eliseu não o recebeu pessoalmente, mas enviou um mensageiro, um servo, que disse: Naamã. O profeta falou para este servo: você deve lavar 7 vezes no Rio Jordão, que seu corpo ficará curado. Esta é a cena da primeira leitura deste domingo. O profeta, a não ir ao encontro de Naamã, mantém aqui sua superioridade ao tratar com Naamã, e por isso envia um intermediário. Naamã deveria se lavar completamente 7 vezes. Ele desacredita naquilo que ordena o profeta Eliseu. Resolve voltar para casa. O argumento dele é que o rio Abana, na Síria, que flui até Damasco, e o rio Farfar, ao sul, será que esses rios não poderiam também curá-lo? O servo de Naamã interveio. O profeta não havia pedido que ele fizesse nada de difícil. Deveria Naamã fazer aquilo que o profeta havia dito. Ele foi então, lavou-se 7 vezes, e sua carne tornou-se como a de uma criancinha, e ele ficou purificado. Número 7 indica rito de purificação. A cena revela que Javé é o único Deus, é o único que pode curar. E Javé está unido a um povo, uma terra, a terra de Israel, que é sagrada, porque é a terra que Javé deu ao seu povo. O profeta Eliseu realiza um sinal que revela a presença de Javé no meio do seu povo. Uma serva mulher que estava no estrangeiro, uma israelita, é capaz de ver esse Deus ultrapassando as fronteiras de Israel para curar e dar a vida, enquanto o próprio rei de Israel desconhece o poder de Javé. Ao ser curado, o estrangeiro aprende que a vida é dom de Javé Deus e que não precisa de coisas materiais. Ele irá reconhecer Javé como o único Deus. O salmo responsorial é o Salmo 31, 32. É uma ação de graças do penitente. É do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado dos versículos 2 e 7. Sois Senhor para mim alegria e refúgio. Com esses versículos, a comunidade de fé quer expressar sua confiança no Deus que elegeu o seu povo e se torna para este povo alegria e refúgio, protetor. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. Esses versículos formam uma exclamação de admiração do pecador reconciliado. Por misericórdia divina, o pecado veio perdoado, cancelado, e não existe mais culpa. Aqui o salmista se lança todo inteiro, confiante naquele que é capaz de perdoar e perdoa. A segunda estrofe é tirada do versículo 5. O salmista relata a sua confissão, que trouxe o perdão divino. A terceira estrofe é tirada do versículo 11. Este verso é uma exortação de júbilo para manifestar o reconhecimento da graça de reconciliação entre Deus e o penitente. O convite final é para a comunidade dos fiéis no templo cantar o perdão e misericórdia divina. Que os justos se unam e cantem o perdão divino. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios,
capítulo 10, versículo 31, até o capítulo 11, versículo 1. Paulo propõe uma regra de vida que vale para todas as circunstâncias. Ele refere aqui, a questão de participar dos banquetes religiosos pagãos, que eram ao mesmo tempo festas civis. Ele fala sobre comer carne sacrificada aos ídolos, essas carnes que eram vendidas depois no mercado. Ele considera que não convém usar de seu direito em coisas tão secundárias. Se isto causa confusão nos fracos na fé, que não sabem distinguir o que é idolátrico e o que não é, então requer uma regra de prudência. As refeições eram feitas em ação de graças. Então, como agradecer se um irmão na fé fica confuso pelo que se faz? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30. Daí vem a regra de Paulo: fazer tudo, comer, beber e tudo mais, de modo que se dê graças e louvor a Deus. Capítulo 10, versículo 31. Paulo se coloca aqui como exemplo. Então Paulo coloca assim a questão: fazer tudo para a glória de Deus, evitar tudo que possa escandalizar os irmãos, para não pecar contra a caridade ao próximo, escandalizando-o. Não se pode ser para um outro um obstáculo no caminho da fé. Aqui se coloca a atitude de prudência e respeito em relação ao próximo fraco na fé. A prudência aqui nos faz buscar o que é vantajoso para o próximo e não para si mesmo. Pensar no outro e agir com caridade, para não escandalizá-lo. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Ao sair de Cafarnaum, vê o milagre do leproso. Ele é um expulso da sociedade. Não pode entrar na sinagoga. Por isso vem ao encontro de Jesus enquanto ele está anunciando o Evangelho em toda a Galileia. Ele o encontra no lugar descampado, lugar deserto. O leproso se aproxima de Jesus. Se queres, podes curar-me. Ele coloca sua vida diante da vontade de Jesus. Ele não impõe nada. Depende somente se Jesus quiser fazer. Jesus escuta. Tem misericórdia. Estende a mão e o toca. Eu quero, fica curado. Vemos a profunda vontade de Jesus como poder de purificação, superando aqui o judaísmo, que não consegue manter puros seus seguidores. O judaísmo é, antes de tudo, uma questão de pureza ritual, que provoca a separação humana. O leproso está manchado, impuro. Foi expulso do espaço santo de seu povo, da sinagoga. Sua cura só poderia ser determinada pelos sacerdotes e os sacrifícios que se deveriam realizar. O judaísmo divide entre o que é puro e o que é impuro. No fundo, separa, divide, organiza os seres humanos ritualmente, expulsando os impuros, reintegrando os curados, embora eles não tenham poder para limpá-los. Jesus, ao contrário, diz: fica limpo, curado. Com essa atitude, Jesus muda e constrói uma nova ordem, onde o ser humano estava destruído. Da sinagoga à casa de Simão Pedro, chegamos aqui a um lugar descampado, deserto, onde vagam os impuros, aqueles que não podem reintegrar-se à cidade. É ali que habitam os leprosos. Ele não podia entrar em Cafarnaum, nem junto à casa de Simão, mas se aproxima de Jesus neste lugar. O leproso reconhece sua enfermidade e pede a cura. Jesus o toca, lhe oferece a purificação. Ele pede um silêncio e que fosse aos sacerdotes para comprovar a cura. Mas o leproso não aceita. O leproso curado não aceita. Para ele não lhe importa a lei.
e não quer buscar a proteção ritual dos sacerdotes. Eles não puderam curar-lhe e não tem agora que lhes render obediência. Ele é um liberto, um homem novo, como a sogra de Simão. Ele se converte, então, em mensageiro de Jesus, missionário, que divulga a palavra. Este leproso se torna um pregador messiânico, o primeiro dos evangelistas, daqueles que colocam a vida a serviço da nova ação libertadora de Jesus. Jesus, ao tocar o leproso, segundo a lei judaica, se tornava impuro. E por isso não pode entrar na cidade, mas permanecia em lugares desertos. E se mantém um tempo nesses lugares. As pessoas, então, iam ao encontro de Jesus. Esta imagem de Jesus, que se torna impuro, nos lembra o profeta Isaías. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Isaías capítulo 53, versículo 2 a 4. A imagem de um leproso, vemos neste texto. Mas as pessoas acorriam a ele, pois ele carregava nossas dores e pecados. A antífona de comunhão é tirada de João capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Este Filho é aquele que diz: minha carne, verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. João capítulo 6, versículo 55. E Jesus é o Filho unigênito que o Pai nos deu para que tenhamos vida eterna. É o mesmo presente vivo na Eucaristia, o mesmo e único. Nós comungamos Jesus na Eucaristia em seu corpo, sangue, alma e divindade. E ao comungar, ele age em nós por meio da divindade, da sua divindade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.